Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Os irmãos poderem assentar, fica à vontade. Que louvor abençoado, né, meu irmão? Um louvor que nos introduz à presença do Senhor. É um louvor que traz a presença de Deus para o meio de nós e nós já estamos alegres. O nosso coração já está alegre aqui nessa. Quem está alegre dá um glória a Deus. É bom estarmos aqui nesta noite. É bom estarmos aqui mais uma vez nesta casa. Nosso amigo pastor Ezequiel, nossa amiga pastora Marcilene. Que Deus vos abençoe. Eu sou grato pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Como eu já me apresentei aqui, eu estive pregando aqui uma outra vez, mas talvez tenha pessoas aqui que ainda não me conheçam, mas eu sou o pastor Júnior Félix, casado para sempre com a pastora Roberta Félix. Pai para toda a vida do Guilherme, do Gustavo e da Ravine. Amém? E ela já mandou um abraço, ela tem alguns alunos aqui, ela falou: "Pô, meu amor, transmite um abraço lá para o pessoal da El Shaddai, para a pastora Marcilene, para o pastor Ezequiel." Eu já trago um abraço da pastora Roberta, ela está ministrando agora num chá de mulheres lá em Denbury. E eu creio que Deus também está ali com ela, visitando. E eu já quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade a mim concedida. E eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Salmo 23. É um salmo muito conhecido, mas esse salmo ele faz parte da minha vida. Eu já vou falar por que ele faz parte da minha vida. Salmo 23, todos acharam? Podemos ler o Senhor, o salmo vai dizer assim: "O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Conduz-me a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor de teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete perante mim, na vista dos meus inimigos, e tu me honras. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade, a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver." Amém? Esse salmo ele fala muito ao meu coração. E quando eu recebi o tema desse congresso, a gente não tem como falar de honra sem falar de Davi. Porque quando eu era ainda um menino, eu fiz uma determinada arte. E a minha mãe, vendo aquilo que eu tinha feito, eu falei assim: "Agora eu vou tomar uma surra." A mãe falou assim: não vou te bater não. Pega a tua Bíblia." E eu peguei a Bíblia. E ela falou assim: "Agora você vai entrar no seu quarto. Você vai se trancar dentro dele. E você só vai sair daí quando você estiver recitando o Salmo 23 sem ler a Bíblia. Só depois disso você vai sair para brincar." Isso era na parte da manhã. E eu tinha aquele futebol que era de praxe, todos os dias, 4 horas da tarde, eu não gostava de faltar. Eu falei: "Meu Deus, eu tenho que decorar esse salmo antes das 4 da tarde. Porque senão eu não vou jogar meu futebol." E eu comecei a ler aquele salmo, ler o Salmo 23 e lendo. E eu falava: "Mãe, olha, já decorei." E quando eu ia falar na cozinha para ela, eu gaguejava. Ela: não, volta. Já está muito ruim. Você está gaguejando muito. E eu voltava para o quarto e lia, e decorei. Tem uma hora que eu fui lá e falei o Salmo 23 sem gaguejar. Ela falou assim: "Agora sim, você pode sair para brincar." Mas Júnior, que lição você tirou disso? Eu vou te explicar. Uma certa feita, em uma determinada cidade, fizeram um concurso para nomear um novo locutor para uma rádio.
E aquela rádio falou assim: olha, vai ter um concurso. E os inscritos vão ter a oportunidade de escolher o que eles vão recitar. Mas todo mundo tem que recitar a mesma coisa. E de comum acordo, aqueles concorrentes falavam assim: não, por que a gente não recita o Salmo 23? Quem recitar com a melhor eloquência, com a melhor voz, com a melhor impostação, esse vai ser o locutor da rádio. E os locutores já falaram: ok. Arrumaram os jurados. E aqueles candidatos começaram a recitar o Salmo 23. Mas de repente sobe um senhorzinho e ele começa a recitar o Salmo 23 com uma voz meio engasgada, que não era de locutor. Uma voz meio embargada. E aqueles concorrentes estavam falando: o que esse senhor está fazendo aqui? Mas eles estão percebendo que os jurados estão chorando enquanto aquele senhor recitava o Salmo 23. E eles, sem entender nada, e eles foram até os jurados e perguntaram: por que vocês estão chorando? Enquanto esse senhor, com essa voz embargada, recita o Salmo 23. E aqueles jurados falaram o seguinte: olha, todos vocês subiram aqui e demonstraram conhecer o Salmo 23. Mas esse homem subiu aqui e ele demonstrou que ele conhece o pastor do Salmo 23. Meu irmão, naquele dia eu não conheci só o Salmo 23. Eu conheci o pastor do Salmo 23, é diferente. O pastor do Salmo 23 não é Davi. O pastor do Salmo 23 é o próprio Deus. E toda vez que nós falamos de Davi, nós temos que lembrar que Davi foi um dos homens mais honrados da terra. E um dos homens que entendeu o que era honra. Porque quem é honrado entende o que é honra, ele procura honrar alguém. Davi era tão honrado que ele falou assim: eu não vou reinar sozinho. Eu quero pessoas que me ajudem a reinar. Porque se você for ver em toda a história bíblica, você não vai encontrar reis que tinham valentes igual Davi. O segredo do reino de Davi não é a sua autoridade ou a sua honra. O segredo do reino de Davi é que Davi procurava honrar alguém que reinasse junto com ele. Porque Davi, ele não carrega só uma autoridade. A autoridade que ele tinha, ele distribui. Davi vai dizer que Davi tinha 300 que eram com ele. Davi vai dizer que ele tinha muitos homens valentes que lutavam por ele. E nessa noite você quer ser honrado? Comece honrando alguém. Nessa noite você quer entender o que é honra? Comece honrando alguém. A história de Davi vai começar de um jeito muito difícil. Porque ser pastor de ovelha não é difícil. Mas se tem uma diferença entre a história de Davi e a história de Saul que eu posso destacar, é que Davi é chamado enquanto pastoreava ovelha, e Saul é chamado enquanto pastoreava jumento. Mas Júnior, o que você quer dizer com isso? Ei, quem trata ovelha com nunca vai entender o que é honra. Mas quem está acostumado a lidar com ovelha, ele sempre vai entender o que é honra. Saul, ele não entendia o que era honra, porque Saul, ele não entendia o que era honra, porque ele não estava acostumado a lidar com ovelha. Saul estava acostumado a lidar com jumento. Porque quando Saul é honrado, ele não pensa em honrar, mas Saul pensa em carregar a honra só para si. Saul está em um momento em que ele está esperando Samuel para sacrificar. E agora Samuel não chega e ele acha que Samuel está se demorando. E Saul agora vai honrar a honra do sacrifício que era de Samuel e vai fazê-lo em seu lugar. Meu irmão, quem tem honra não pensa em tirar a honra de ninguém. Quem tem honra não pensa em tirar a honra de ninguém. Davi entendia tanto o que era honrar
assim. E naquela época não havia ferreiro em Israel. E Israel, para molar a sua enxada e as suas foices, eles tinham que ir até os filisteus. E eu falei: Senhor, como assim? E Deus falou comigo: Júnior, eu vou já te explicar o que estava acontecendo na batalha entre Davi e Golias. Os filisteus haviam desenvolvido uma estratégia para derrotar o exército de Israel. E eles falaram assim: olha, se você quer derrotar um exército, faça primeiro com que eles não tenham armas para lutar. Você derrotar um exército que tem armas para lutar é muito difícil, mas derrotar um exército desarmado é muito fácil. E os filisteus agora vão fazer o seguinte: olha, vamos roubar, vamos sequestrar, capturar os ferreiros de Israel. E eles começaram a capturar os ferreiros. Os ferreiros que haviam no meio do povo de Israel começou a sumir, de maneira tal que eles não tinham mais como fabricar espada e nem lança. E agora vai se dar uma grande batalha entre os filisteus e o povo de Israel. Pastor Júnior, por que ninguém queria lutar? Era só pelo medo de Golias? Pelo tamanho? Não. É porque se você for ler a história e analisar a história, o exército de Israel era um exército desarmado, porque não havia ferreiro em Israel. Júnior, o que você quer dizer com isso? É muito simples. Passa-se o tempo, passa-se os anos, mas a estratégia de Satanás ela não muda. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Satanás tem tentado roubar os ferreiros da casa do Senhor. Júnior, como assim? Satanás tem tentado tirar de nós aquela obrigação que é nossa e transferir para outro. Satanás tem tentado fazer com que nós, que somos o cabeça da casa, paremos de produzir armas para o seu exército. Muitas das vezes nós temos visto crianças, muitas das vezes nós estamos vendo jovens e adolescentes nesse mundo lutando contra um mundo e um sistema que eles não têm armas para lutar. Mas Deus me trouxe aqui nesta tarde para dizer: eu ainda estou levantando ferreiros na El Shaddai Church. Ainda tem homens ali que não se renderam e não foram corrompidos pelo sistema. Tem homens ali que ainda estão dispostos a fabricar armas para o meu reino. A Bíblia vai dizer que os nossos filhos são como flecha na aljava do Senhor. Mas para que eles sejam flecha na aljava do Senhor, nós temos que ser ferreiros na casa do Senhor. Ei, meu irmão, se eu não estou aqui hoje como ferreiro, o que vai ser da igreja amanhã? A Bíblia diz que não havia ferreiro em Israel, e por isso o povo estava lutando uma guerra sem armas. E Davi chega ali e vê aquela situação, e a única espada que tinha, a única armadura que tinha era de Saul, e não cabe em Davi. Mas entenda-me bem, o pior não é isso. O pior é que os ferreiros que estavam em Israel agora estão fabricando armas para os filisteus, para ferir os hebreus. Pessoas que outrora produziam armas para Deus, agora estão produzindo armas para o inimigo, para ferir o povo de Deus. Ei, meu irmão,
Nós estamos vivendo em um tempo em que o Espírito Santo de Deus, Ele está querendo nos levar de volta a sermos ferreiro na casa do Senhor. O povo de Israel, eles tinham o costume de manusear, e eles tinham habilidade para manusear o bronze. Eles não conseguiam lidar muito bem com o ferro. Os filisteus tinham a capacidade de manusear o ferro, mas não conseguiam manusear o bronze. O bronze na Bíblia, se você for ver, é um material precioso, é um metal precioso. O ferro nem tanto. Tem muita gente que não consegue lidar com o que é precioso aqui dentro, mas tem habilidade para lidar com o que não presta lá fora. Entenda-me bem, meu irmão. Se você não consegue manusear e lidar com o que é precioso aqui dentro, você vai ter que amassar ferro lá fora. Ei, Davi está diante de uma luta que não é favorável. Não havia arma. Mas quem é ferreiro na casa do Senhor, ele luta até mesmo quando a situação não é favorável. Davi agora ele está perguntando, e aí? Que vai ganhar o homem que derrotar Golias? É simples, Davi. Terá muitos benefícios. Vai casar com a filha do rei, sua família não vai pagar mais imposto. Entenda-me bem. Davi ele não está preocupado com a sua honra. Ele está preocupado com quem vai vir ser honrado atrás dele. Davi ele não está preocupado com a sua honra. Ele está preocupado em recuperar a honra do céu. Davi ele não estava preocupado com a sua honra. Ele estava preocupado em honrar o nome de Deus. Davi ele não está lutando para ser honrado, mas ele está lutando para que a sua família fosse honrado e para que o seu Deus não fosse mais envergonhado. Davi agora vai se levantar como um ferreiro em meio a uma batalha que não tinha arma. E a Bíblia vai dizer que Davi vai usar uma ferramenta que não era arma. Como assim, Júnior? Funda não era arma. Mas aquilo que não é arma se torna uma arma poderosa na mão daquele que tem condição de honrar alguém. Aquilo que não é arma se torna arma quando você quer honrar alguém. Funda não era uma arma, mas agora se tornou uma arma na mão de Davi, porque Davi se colocou à disposição para honrar a Deus. Meu irmão, talvez você tenha entrado aqui e falado, Senhor, mas Júnior, a minha força é muito pequena. O que eu tenho é quase nada. Mas aquilo que você tem de pequeno, quando você decide honrar a Deus, meu irmão, Deus ele torna uma arma grande e poderosa. Júnior, minha arma não é muito eficaz. Mas se você decidir usá-la no reino, ela vai se tornar uma arma eficaz contra as astúcias do inimigo. E Davi pega aquela funda, você já conhece a história. E a partir dali, aquela funda passa a se tornar uma arma de guerra. Eu creio que depois de Davi, tinham pessoas que chegavam aí, como é que você tem uma arma aí para me lutar? Eu quero se alistar no exército, sim, mas que arma você tem aí? Eu tenho uma espada, tenho um lança, não, eu quero uma funda. Igualzinha de Davi. Por quê, meu irmão? Era uma coisa pequena, insignificante, mas empenhada no reino de Deus para honrar o Deus que você serve, pode se tornar uma arma eficaz. E a história vai seguindo. E quando nós lemos o Salmo 23, parece que o Salmo 23, meu irmão, ele foi escrito em um momento de extrema bonança. Eu imaginava Davi escrevendo o Salmo 23 enquanto ele pastoreava ovelhas. Mas quando eu fui estudar o Salmo 23, alguns estudiosos vão nos relatar que Davi escreveu o Salmo 23, cantou o Salmo 23, quando ele fugia de Saul. Lá no
no capítulo 22 de Samuel, de 1 Samuel. Davi agora está entrando no vale de Herete para se esconder de Saul. E por que ele está entrando no vale de Herete? Um vale que, se você for ver, geologicamente não produzia nada. E eu falei, Senhor, por que Davi está fugindo e está entrando num lugar onde não tem nada? E Deus falou comigo, Júnior, Davi está fugindo para ali porque Davi já havia sido pastor de ovelha. E quem é pastor de ovelha entende que do nada Deus faz tudo. Davi está entrando em um vale que não tinha nada. Mas agora diz os estudiosos que o vale de Herete, quando Davi entra ali, ele começa a cantar o Salmo 23. Parece que Davi está olhando para o vale com os seus homens, e ele está falando, Senhor, vou me esconder aqui, porque eu sei que aqui Saul nunca vai pensar em me procurar, porque é um lugar que não tem nada. Eu vou me esconder aqui, eu sei que não tem nada, mas eu sei também que o Senhor é o meu pastor, e mesmo aqui não tendo nada, de nada eu terei falta. E Davi entra ali cantando, Senhor, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. E diz os estudiosos que quando Davi pisa ali e começa a habitar ali, aquele vale começa a produzir. Aquele vale começa a produzir. Júnior, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte, que quando você está em um lugar e que você está disposto meu irmão, a honrar a Deus, aquilo que não é nada começa a se tornar em alguma coisa. A sua família que não tinha muito valor, começa a ter valor. Por quê? Porque você está entrando na presença de Deus, mesmo sem ter nada, mas está crendo que Deus ele vai fazer tudo por você. Eu sei que você chegou aqui, meu irmão, talvez sem nada nesta tarde, mas eu creio num Deus que do nada Ele pode fazer brotar algo na tua vida nessa tarde. Pessoas que entraram aqui desonrados, com dificuldades, problemáticos, mas eu creio que Deus, só pelo fato de você ter vindo com toda essa dificuldade, Ele pode entrar na tua causa nesta tarde. Um homem segundo o coração de Deus, ele não pensa como os outros pensam, ele não vê como os outros veem. É por isso que a Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi ele pensava diferente. As atitudes de Davi eram diferentes. Davi agora ele está orando a Deus e falando com Deus de uma forma muito clara. Por quê? Porque Davi agora ele não está falando como um rei. Ele não está falando como quem foi ungido como rei. Davi está falando, está exigindo a Deus tratamento de ovelha. Davi ele não está falando, Senhor, olha, eu sou o pastor. Não. Davi está falando, Senhor, é como se ele estivesse falando, Senhor, cuida de mim, como eu cuidei das suas ovelhas no deserto. Senhor, lembra de quantas vezes eu cuidei da ovelha do meu pai no deserto? Cuida de mim da mesma forma que eu cuidei. Davi está fazendo uma oração e está reivindicando a Deus cuidados de ovelha. Davi está falando, olha, o Senhor é o meu pastor. Hoje eu não venho aqui, Senhor, como se eu fosse pastor, mas eu venho aqui como se o Senhor fosse o meu pastor. Cuida de mim como eu cuidei das minhas ovelhas no deserto. Porque Davi ele tinha a tarefa
difícil, meu irmão, de ser pastor de ovelhas de seu pai. E se você for analisar, a vida de um pastor no Oriente Médio não era fácil. Acordar de madrugada, sair com as ovelhas, entenda-me bem, levá-las pelo deserto, encontrar água e pastagem, não era fácil. E Davi estava falando com o Senhor: Senhor, cuida de mim. Porque toda vez que ele saía de manhã para levar suas ovelhas para o aprisco, para beber água, ele tinha que enfrentar as dificuldades do deserto. 3 etapas: aprisco, deserto e oásis. Todos os dias era a vida da ovelha: aprisco, deserto e oásis. E a ovelha entendia, e Davi entendia, que ele não podia viver uma vida só de aprisco, mas também não podia viver uma vida só de deserto, mas também não podia viver uma vida só de oásis. Quem é ovelha sabe que a vida tem fases. Uma hora eu vou estar no deserto, mas eu tenho a certeza que uma hora Deus vai me fazer chegar no oásis. O problema é que muitas das vezes nós queremos ficar presos no aprisco. Mas o problema é o seguinte: quem fica preso no aprisco também não sai, não se alimenta. Ô Júnior, mas e se eu for para o deserto? Quem fica muito tempo também no deserto corre o risco do deserto. Então, se a gente sair hoje do aprisco, passa pelo deserto, certamente Deus vai fazer você chegar no oásis. E quando Davi está narrando a história, lembra, Senhor, quantas vezes eu conduzi as suas ovelhas? Quantas vezes eu levei as suas ovelhas pelo vale da sombra e da morte, e ali nunca nada aconteceu. Meu irmão, Deus nos trouxe aqui nesta noite, nessa tarde. Saiba de uma coisa: você como homem, você tem a responsabilidade de conduzir a sua família a lugares seguros. Você tem a responsabilidade de conduzir a sua família pelo deserto. As pessoas perguntaram: Júnior, quando você começou a pastorear? Eu falei: quando eu tinha 21 anos eu comecei a pastorear. Mas como assim? Você já foi consagrado? Não. Eu comecei a pastorear com 21 anos porque eu comecei a ser pastor da minha casa com 21 anos de idade. Eu comecei a guiar a minha família com 21 anos de idade pelos desertos da vida, mas sempre levei águas tranquilas. Júnior, onde é as águas tranquilas? Aqui onde você está sentado nesta tarde. Eu nunca deixei de levar a minha família para a igreja. Eu nunca deixei de ensinar os meus filhos no caminho que se deve andar. Porque eu sei que ia ser uma responsabilidade que eu não posso transferir para o pastor da igreja. É uma responsabilidade minha. E lá em casa, como um bom ferreiro, nunca faltou uma boa bigórnia. O problema é que hoje, como homens de Deus e como ferreiro da casa do Senhor, nós estamos esquecendo o nosso martelo e a nossa bigórnia. Muitas das vezes nós não temos coragem de corrigir aquilo que está errado. Esses dias eu estava conversando com um amigo e eu falei: olha só, é o seguinte, se um pastor, ele não tem condições de pastorear a sua casa, logo ele não tem condições de pastorear a igreja do Senhor. Se nós como homens não temos condições de pastorear a nossa casa, como queremos ser um obreiro da casa do Senhor? Davi, ele está nos dando uma lição. Lembra, Senhor, de quando eu conduzi as suas ovelhas, as ovelhas de meu pai, pelo vale da sombra e da morte? Sabe o que era o vale da sombra e da morte? Em todo o território do Oriente Médio, o deserto, ele tem lugares que para você passar são estreitos.
rochas e outras rochas. E a história diz que era ali que os predadores costumavam armar as suas emboscadas. Então Davi sabia que no final da tarde, ao voltar com as ovelhas, elas teriam que passar por ali. E agora as ovelhas, sabendo que o perigo que haviam ali, elas, quando chegavam perto do vale da sombra e da morte, elas começavam a temer. As ovelhas não queriam passar, porque elas sabiam que era um lugar de risco. E todo pastor naquela época sabia que tinha que passar. E alguns pastores começaram a desenvolver algumas técnicas para fazer com que as ovelhas passassem por ali. E Davi agora, para que as ovelhas passassem por ali, Davi entendeu que ele precisava cantar. Davi entendeu que para as ovelhas passar no vale da sombra e da morte, ele precisava adorar. E Davi agora, num belo dia, ele pega a sua harpa e começa a tocar. E ir na frente. E ele percebe que as ovelhas que estavam com medo, agora estão se alinhando atrás dele. Ao ouvir o som da adoração. Júnior, o que você quer dizer com isso? Tem determinadas situações, meu irmão, que para sua família passar, você vai ter que esquecer algumas coisas, tomar a harpa da adoração e ir na frente e começar a cantar um hino de vitória, porque senão todo mundo vai parar. Davi entendeu que para passar pelo vale da sombra da morte era só com adoração. Meu irmão, está difícil lá. Ô pastor, você não sabe o problema que eu estou passando. Está difícil lá. Está um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Vou te dar um segredo. A adoração alinha qualquer coisa. Adoração alinha qualquer coisa. Davi sabia tanto disso que os salmos são hinos cantados ao Senhor. Por que Davi foi um dos reis mais vitoriosos da Bíblia? Porque Davi enfrentava tudo cantando. Davi enfrentava tudo orando, tudo adorando. Tá ruim? Adoração. Tá difícil? Adoração. Ei, Senhor, lembra de quando em meia dificuldade, as ovelhas não queriam passar pelo vale da sombra e da morte? Lembra, Senhor? Que eu pegava a minha harpa, ia na frente, e elas começavam a se alinhar automaticamente, e nós passávamos pelo vale da sombra e da morte. A adoração espantava as aves de rapina, espantava os predadores, e nós passávamos e chegávamos no aprisco. Ei, estamos vivendo um tempo que tem famílias que estão saindo do aprisco, entrando no deserto, e estão ficando lá. Porque estão se esquecendo que para passar do deserto, chegar no oásis, é só com adoração. Estamos vivendo tempo em que famílias estão saindo do aprisco, a fim de chegar no oásis, e estão se perdendo no deserto. Mas por que, Júnior? Porque estão esquecendo o Deus da adoração. Davi estava reivindicando a Deus o mesmo cuidado que ele dava às ovelhas. Será que nessa tarde você pode reivindicar a Deus que cuide de você da mesma forma que você está cuidando da sua família? Ah, Senhor, trata de mim da mesma forma que eu trato meu filho. Ô Senhor, me dá o mesmo tratamento que eu dou para minha esposa. Ah, Senhor, cuida de mim, trata de mim igual eu trato meus amigos. Ô Senhor, me dá o mesmo tratamento aí que eu dou ao meu pastor. Davi entendia tanto de honra,
que ele estava orando e falando com Deus: Senhor, ei, eu não era pastor de jumento não, eu era pastor de ovelha. Eu estou passando uma dificuldade agora, mas lembra aí, Senhor, as ovelhas não eram nem minhas, mas lembra de como eu cuidei delas, mesmo não sendo minha. Me dá o mesmo tratamento, não precisa me dar mais não. Senhor, lembra que nenhuma vez na vida eu saí do aprisco, conduzi elas pelo deserto e nunca deixei de levar elas ao oásis. Eu nunca deixei de levar elas a lugares, a águas tranquilas. Senhor, peraí, tem mais uma coisa. Lembra, Senhor, que quando eu chegava às águas tranquilas, ainda tinha mais... Porque ovelha, meu irmão, entenda-me bem, ovelha é um animal tão cuidadoso e tão frágil, que tinha ovelha que quando chegava ao aprisco para beber água, ela se assustava com o seu reflexo na água. Opa, não é nenhum predador não. Opa, tinha outras que se assustavam com o barulho da água caindo entre as pedras. Elas não conseguiam beber, mesmo estando com sede. Aí Davi falou assim: Senhor, lembra de quando eu chegava no aprisco, Senhor, e tinha aquelas ovelhinhas que se assustavam com a sombra dela na água e eu ficava olhando. E elas ficavam com medo do barulho da água e eu ficava olhando. E eu pegava cuidadosamente, Senhor, a água. Eu não batia não. Eu deitava na boca dela. Me dá o mesmo tratamento, Senhor. Ei, meu irmão, Deus te colocou como pastor da sua casa. Tenha paciência com aqueles que Deus confiou na sua mão. Entenda-me bem, a ovelha não é sua, a esposa não é sua. Se tem uma palavra dura que Jesus escreveu, que Deus escreveu na Bíblia, eu vou falar para vocês agora. Quando eu li, eu falei: meu Deus do céu, o que eu fiz? Vós, marido, amai a suas esposas como Cristo amou a igreja. Quando eu li essa palavra, eu me tremi todo. Eu falei: Jesus, e agora? Vós, marido, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. Que dureza. Aí eu fui ver, mas como Cristo amou a igreja? Aí Deus falou: nem abri a Bíblia não. Eu amei a igreja a ponto de se entregar por ela. Eu amei a igreja a ponto de morrer por ela. A nossa vida como pastor não é fácil. A sua vida não é fácil. Mas Davi tinha propriedade para falar: Senhor, cuida de mim como eu cuidava das ovelhas de meu pai. Às vezes a gente vai falar: Davi, não, porque Davi matou um urso e um leão. Alguém aqui já pegou carro emprestado, meu irmão? Você já pegou carro emprestado? Você vai entender o que eu estou falando agora. Quando o carro é seu, qual você tem mais cuidado? Com o que você pegou emprestado ou com o seu? Em toda a história de Israel, se você for analisar, todo pastor que pastoreava ovelha não era dono de ovelha. Davi, parábola de Jesus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99. Rapaz, tá faltando uma. Ainda tenho 99. Não é sua. Se fosse sua, você não daria conta.
mas não é sua, vai buscar, porque não é sua. Muito bonitinho Davi matando o urso e o leão, né? Ele não matou só porque ele era brabo, valente, não. Sabe por que ele matou? Porque não era dele. Prefiro morrer enfrentando o urso e o leão do que ter que prestar conta de ovelha para o meu pai. Não perca aquilo que Deus entregou na sua mão. Deus tem te entregado uma família. Deus tem te entregado filhos maravilhosos. Cuide dele, ame eles como Cristo amou a igreja. Júnior, como que eu faço isso? Honre sua família. Não busque honra para você, porque quando você busca honra para você, você vai ser honrado. Mas quando você busca honra para Deus, automaticamente você vai ser honrado, a sua família vai ser honrada. Davi nunca quis honra para ele, mas Deus o honrou de maneira sobrenatural. Ei, Senhor, lembra de quando eu chegava na fonte, as ovelhas não queriam beber, e eu pacientemente pegava água e deitava na boquinha delas. Senhor, eu nunca deixei uma ovelha de meu pai sair de manhã do aprisco, atravessar o deserto e ficar sem um oásis. Ei, meu irmão, se você tem cuidado da tua família da maneira correta, Deus veio aqui nessa tarde para cuidar de você. O que Deus não vai é te perder de maneira alguma. Certa feita, um ônibus de excursão, pastor Ezequiel, em Israel, estava passando, fazendo uma excursão, e de repente aqueles homens chegaram ali em um determinado lugar e viram um pastor pastoreando as ovelhas. E eles acharam aquilo a coisa mais linda. Pastor pastoreando. E eles falaram assim: para o ônibus, por favor, deixa a gente tirar umas fotozinhas. E aquele motorista parou o ônibus: é rápido, porque isso aqui é uma zona perigosa, mas vai lá, tira a foto rapidinho. E de repente eles se observando, pastor Ezequiel, que aquele pastor pegou uma ovelhinha no colo, e com muito carinho ele pegou e lhe quebrou a pata. Plac! Aqueles turistas ficaram: meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos entrar em contato com o órgão protetor dos animais, porque isso está errado. Não. Pergunta por que ele fez isso. E aquele motorista do ônibus que falava a língua foi lá: olha, o pessoal ali está impressionado com o que o senhor fez. O senhor quebrou a pata do animalzinho aí. Por que o senhor quebrou a pata dela, da ovelha? Aquele pastor carinhosamente falou assim: olha, essa ovelhinha aqui, ela estava sumida há 1 semana e voltou agora. Mês passado ela ficou sumida há 2 semanas. E um amigo disse que uma cobra quase a picou e quase que ela morreu. Mas já que agora ela voltou, eu vou lhe quebrar a pata para que ela não suma mais. Aí o pessoal falou assim: mas e agora? Como que ela vai comer? Como que ela vai beber? Com a pata quebrada. E aquele pastor falou assim: não tem problema a pata quebrada não. Eu carrego ela no colo pelo deserto, dou comida na boca, mas eu não perco ela. Deus pode ter quebrado uma de suas patas aqui nesta tarde, mas Ele não abre mão da sua família, Ele não abre mão da tua casa. Ele não abre mão de você. Ele tem um projeto de honra para a tua vida. As ovelhas, pastor Chagas, quando elas passavam ali pelo vale da sombra e da morte, após ouvir aquelas canções alinhadas
por quê? Porque elas sabiam que após passar pelo vale da sombra da morte, o aprisco estava chegando. Elas sabiam que o retorno para casa estava certo, porque o lugar de perigo já havia passado. Só quem é ovelha sabe que o nosso tempo aqui está acabando. Só quem é ovelha sabe que o pastor está nos levando para casa. Só quem é ovelha sabe que nós não temos mais tempo aqui. O sofrimento não vai nos prender aqui. Os perigos da vida não vai nos prender aqui, porque nós estamos chegando em casa. E Davi estava falando: Senhor, olha, eu levava todo dia elas para casa em segurança, e elas se alegravam quando estava chegando em casa. Senhor, só tem uma coisinha. Eu não quero voltar para Jerusalém para ser honrado, não, e nem para sentar no trono, não. Sabe o que ele vai falar no final do Salmo 23? Vou ler para você. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ô Júnior, Davi não estava brigando para sentar no trono, não. Davi estava brigando para voltar para casa. Davi estava brigando para voltar para casa. Que casa era essa? A casa do Senhor. Senhor, eu não quero trono. Eu só quero voltar e me assentar. Eu só quero voltar e adorar na casa do Senhor. Ei, meu irmão, tem pessoas aqui precisando voltar para casa. Tem pessoas aqui que entraram no aprisco e não saíram nunca mais, estão sem alimento. Tem outros que saíram e pararam no deserto, estão perdidos. Porque ovelha era um animal que se perdia muito fácil. E tem outros que estacionaram no oásis, não querem mais sair, se acostumaram a beber água fácil. Mas Deus está chamando: ei, 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 é tempo de voltar para casa. Quantos querem voltar para casa aqui, meu irmão? Fiquem em pé nessa noite, nessa tarde. Se coloca de pé. Deus, Ele vai te conduzir novamente às águas tranquilas, a lugares de descanso, aonde há refrigério para nossa alma. Ei, Deus vai devolver aqui martelo, bigorna para muita gente. Pessoas que estão precisando retomar a direção do seu lar, da sua casa. A partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, pastor, a partir de hoje não tem mais esse negócio. Vou um dia hoje, volto semana que vem, volto mês que vem. Não, não, não. Ovelha tem rotina. Ovelha tem rotina. Aprisco, deserto, oásis. Aprisco, deserto é todos os dias. Deus vai devolver direção àqueles que estavam perdidos. Deus vai honrar aqueles que estavam desonrados. Eu quero convidar para você, sentiu Deus falar com você, vem aqui à frente. Eu preciso orar por você, preciso devolver a minha oportunidade. Meu Deus, eu preciso devolver a minha oportunidade. Mas aí tem pessoas aqui que precisam retomar. Pessoas que precisam retomar a honra de Deus para a sua casa. Pessoas que precisam alinhar o seu lar através da adoração.
Ei, meu irmão. Pessoas que precisam voltar a adorar como adoravam. Pessoas que precisam sair do seu lugar de comodidade. Pessoas que precisam fazer uma aliança nova com Deus. Deus está falando com você. Por onde ele passar, por onde o rio. Deus está falando com você. Tudo vai. Deus está falando com você. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio Meu Deus, está, meu Deus, neste lugar. Aleluia. Só um minutinho, só um minutinho. Eu preciso falar isso aqui. Uma vez eu falei isso aqui da última vez que eu preguei, mas tem pessoas que não ouviram. Eu vou repetir. Uma vez eu estava na mesa jantando, almoçando com meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo sentou à mesa. E antes de nós comermos, ele falou: peraí que eu quero dar uma palavrinha. E ele falou o seguinte: olha, quando eu me casei com a sua mãe, com a mãe de vocês, eu fiz uma oração a Deus. E eu orei o seguinte: Senhor, que os meus filhos me deem o mesmo trabalho que eu dei aos meus pais. E eu olhei para a cara dele, meus irmãos olham um para o outro e falou assim: sabe qual foi o trabalho que vocês me deram? Nenhum. Sabe por quê? Porque eu nunca dei trabalho para o meu pai. Ovelha que sabe que a ovelha não dá trabalho para pastor e não dá trabalho para pai. Nós precisamos levantar aqui uma geração de ovelhas não trabalhosas. Uma geração de crentes que não dá trabalho. Uma geração de crentes que não dá trabalho aos pais, que não dá trabalho ao pastor. Ô Júnior, mas isso é uma utopia. Não. Se você retomar as ferramentas que Deus tem te entregado e você voltar a ser ferreiro na casa do Senhor, isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Isso é uma realidade que eu vivo, que meu pai viveu. E isso pode se estender de geração em geração. E hoje, Júnior, hoje a minha esposa prega, eu prego, meu filho prega, a minha filha, todo mundo prega. Mas por quê? Porque um homem teve a coragem de se posicionar diante de Deus. Ei, quer mudança na tua família, quer mudar o rótulo, a rota da sua família, da sua casa? Se posicione hoje diante de Deus. Tome uma posição diferente. Ei, pastor Júnior, a partir de hoje não vai ter mais negócio de gracinha, não. Meu irmão, nós somos homens. Isso aqui não é um congresso de menino, é um congresso de homens. E homem que é homem tem responsabilidade. Homem que é homem não tem responsabilidade só com o trabalho circular que faz. Homem que é homem tem responsabilidade com o trabalho que faz aqui dentro. Meu irmão, Deus está chamando para uma responsabilidade. Deus não está querendo levantar uma geração de menino. Deus está querendo levantar uma geração de homens. Homens que têm compromisso com o que fala. Homens que têm compromisso com aquilo que vive. Homens que têm compromisso com aquilo que prega. Então que nessa noite você seja um desses homens. Se você quer ser um desses homens, levanta a sua mão e começa a glorificar o Senhor. Senhor, me ajuda a ter compromisso. Senhor, me ajuda a ter compromisso com a palavra que eu prego. Me ajuda a ter compromisso com a palavra que eu emprego a outras pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez falando contigo.
de Jesus, aqui estão seus filhos, que se levantaram, Senhor, para tomar uma ferramenta que estava parada, que se levantaram para assumir um compromisso que talvez havia sido esquecido. Talvez eles estavam presos em meio ao deserto, mas o Senhor está trazendo hoje eles para o aprisco. O Senhor está trazendo ele para um lugar de compromisso. Ah, Senhor! E a ovelha que está no aprisco, ela não anda de qualquer maneira. Ela ouve a voz do seu pastor e a segue. Senhor, que essas ovelhas possam sair daqui sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor é o pastor deles. O Senhor é o pastor das ovelhas. É o Senhor que dá vida às ovelhas. Ah, Senhor, que nós possamos sair daqui sabendo que a saúde das ovelhas depende do compromisso do pastor. A saúde das ovelhas depende do compromisso do pastor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.